Olá, pessoal! O objetivo desse vídeo é mostrar como fazer ou como realizar a postagem do estágio 300 horas para as atividades alternativas que foram disponibilizadas nesse semestre. Tá? Então, você que fez entrevistas com professores, você que fez a parte lá de relatórios, né, referente às palestras, então como que você vai postar isso na disciplina aqui que é referente ao estágio para quem já está no último semestre, tá? Essa disciplina ela só é liberada para você lá no sexto semestre. Então, como que eu vou realizar essa postagem? Primeiro, eu já tenho que ter feito todos os meus estágios. Então, começa lá no terceiro semestre, eu já tenho que ter feito o da educação infantil, que é no terceiro semestre, o do fundamental, que é no quarto semestre, o que a gente trabalha ali com o orientador, o pedagogo, que é no quinto semestre, e o de ambientes escolares e não escolares, que seria ali com o diretor, por exemplo, que é no sexto semestre. E que nesse caso aqui, nós estamos falando sobre as palestras e sobre as entrevistas. Então, eram duas entrevistas, uma para o fundamental e uma para a educação infantil, e 4 palestras, sendo 2 para a área do pedagogo e 2 para a área de ambientes escolares e não escolares. Então, é sobre isso que nós estamos falando. E é essa postagem que eu vou mostrar para vocês aqui como realizar, como que eu faço ela, tá? Então, já estou aqui com o arquivo aberto para vocês visualizarem. E nesse arquivo eu já tenho compactado, né? Ou seja, eu coloquei numa sequência todos os estágios. Então, a gente inicia com a entrevista da educação infantil, que é referente ao nosso primeiro estágio, então tem que ser na ordem. Aí, na sequência, vou rolar rapidinho aqui para poder chegar lá já na outra ficha, tá? Na sequência, eu tenho a ficha do ensino fundamental e a sua entrevista, né? Que foi trabalhada lá, que foi feita, que foi realizada. Depois dessa entrevista, eu já começo a trabalhar com as palestras. Então, começa com a capa da minha palestra, que é o orientador. Na sequência, eu tenho o relatório. Aí eu venho com a capa, referente ainda ao orientador, e na sequência eu venho com o relatório. E depois eu tenho mais repetido isso 2 vezes, que é o do ambiente escolar e não escolar. Então, eu tenho aqui o do gestor a capa, e eu tenho aqui o relatório, e eu tenho referente ao pedagogo a capa, e eu tenho aqui o relatório. Tá? Então, isso tem que ser tudo organizado em um único arquivo, porque na hora de postar, ele só aceita, né, o sistema só aceita um arquivo, não dá para mandar separadinho, tá? Então, eu tenho que juntar tudo isso. Ou se eu já tiver em PDF no meu computador, eu só faço o processo de compactar, ou se eu não tiver isso em PDF no computador, eu vou precisar escanear. Eu tenho que ter já tudo organizadinho, porque isso já foi sendo entregue, né, no decorrer do seu curso. Então, eu tenho que ter tudo isso aqui organizado, fazer o processo de escanear isso aqui tudo em um único documento, tá bem? Uma vez que isso aqui está organizado, onde que eu vou para fazer essa postagem? Então, nós vamos lá no ambiente do aluno para vocês poderem visualizar. Então, aqui dentro do ambiente de vocês vão clicar nessa opção chamada Trabalhos Acadêmicos, Estágio, Fim e Práticas, que é o mesmo local onde vocês sempre fizeram a entrega dos demais estágios aí para quem já foi fazendo no decorrer do curso. Então, aqui nós temos a opção chamada Visualizar Disciplinas de Estágio. Eu vou clicar nela e automaticamente abre aqui para vocês todas as opções referentes a estágio, todas as disciplinas vinculadas ao estágio e a disciplina chamada estágio supervisionado, que é o das 300 horas. Então, aqui você já foi fazendo a entrega, de acordo com conforme você foi fazendo o seu estágio, você foi fazendo essa entrega. Caso você esteja no último semestre e não tenha feito a entrega de nenhum desses estágios aqui, você precisa realizar a entrega por separada, né? No caso aqui da orientação, a gente tem um vídeo aqui no canal que explica sobre isso, tá? Como fazer essa postagem separada. Então, tem que postar eles separados aqui, cada um no seu ambiente, para ter a aprovação dos professores. E na sequência, eu vou postar aqui o das 300 horas. Se você for um aluno de dependência, você já concluiu o seu curso, mas você ficou em dependência porque não conseguiu entregar as disciplinas de estágio, você não terá essas disciplinas aqui mais, tá? Então, você já vai vir direto aqui na disciplina de 300 horas e fazer a postagem única aqui nessa disciplina, tá bom? Aí você não precisa se preocupar com as anteriores. Agora, para quem é um aluno regular, que está matriculado e que está no sexto semestre e que vai fazer essa postagem, então é importante que faça essas postagens separadas aqui também, caso ainda não tenha feito, tá bem? Eu vou clicar aqui, então, ó, em estágio supervisionado. Quando eu clico no estágio supervisionado, ele vai aparecer para mim aqui, ó, automaticamente, né? Uma postagem de 8 ou entrega 1 de 8. Então, você pode repetir esse processo outras vezes se for necessário.
porque o professor vai fazer a correção, vai fazer a análise, vai ver se o seu documento está completo, se está tudo ok, e se estiver tudo ok, ele te retorna como trabalho aceito. Se não, ele retorna como trabalho recusado, e as informações para você de como você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que faltou e que tem que ser corrigido para você fazer essa postagem novamente, tá? Então, você tem oito chances, né? Vamos colocar assim, 8 chances para poder fazer a postagem ali novamente, até que a última seja a final ali, que esteja tudo ok, tá bom? Aqui na frente a gente tem o período, então é durante todo o semestre que você pode fazer essa postagem. Agora, por exemplo, se eu for lá e fizer a minha postagem no dia 8, que é o último dia, eu não posso esperar que eu vou conseguir fazer uma correção. Eu tenho 8 oportunidades, porém, eu só vou aproveitar uma, porque eu estou fazendo no meu último dia. Então, mesmo que o professor me devolva esse trabalho, esse estágio, né, como recusado, e me oriente a fazer as correções para fazer uma nova postagem, eu não vou conseguir fazer mais nesse semestre vigente. Eu vou ter que entrar no outro semestre para poder fazer essa, no caso, nova postagem. Se eu estou como regular no meu 6º semestre e acontece isso, eu vou ter que refazer a minha matrícula, né, fazer a minha renovação de matrícula no semestre seguinte, ali quando iniciar o semestre seguinte, aguardar a abertura do período de postagem dos estágios, fazer as correções e então fazer a postagem novamente. Ou seja, eu fico retida um semestre por essa questão, tá? Então, vale muito a pena já ir entregando, conforme você já vai tendo um tempinho ali, já deixa tudo prontinho, tudo organizado, e entrega com pelo menos ali um mês, que é o ideal de antecedência. Não conseguir um mês, tenta com o máximo de antecedência que você conseguir para ter essa oportunidade de correção e envio novamente se você precisar, tá bom? Então, para fazer a entrega é muito simples, eu só vou clicar aqui e eu vou buscar lá o meu arquivo, que eu vou colocar aqui 300 horas. Estágio 300 horas, e aqui eu vou lá anexar o meu arquivo. Tomem cuidado que não pode ser um arquivo muito grande, tá? No máximo 35 MB. Então, na hora de escanear esse documento, para fazer essa junção, como são vários arquivos, faz uma resolução não tão alta, tá? Aqui no Polo a gente costuma trabalhar com a resolução entre 72 e 150 para esse tipo de situação. Se a gente percebe que o aluno tem muitas folhas a serem escaneadas, a gente já trabalha com a resolução 72. Às vezes a visibilidade dela não fica tão boa quanto uma resolução 150, mas tem que dar para ler, claro, né? Você tem que fazer os testes. É possível fazer a leitura com 72, então você já escaneia com uma baixa resolução para não correr o risco de perder tempo e ter que fazer o processo novamente, tá? Porque o tamanho máximo é 35 MB. Eu vou clicar aqui então em anexar o arquivo. Eu vou buscar nesse local aqui onde eu tenho, né, o meu arquivo lá de estágio, então eu tenho aqui o estágio alternativo. E dentro do meu estágio alternativo, eu já tenho lá, estágio 300 horas, tá? Ou 300, né, alternativo, que foi o nome que eu coloquei. É importante que você renomeie com nomes fáceis, né, para você não se perder depois. Então, tá aqui, eu tenho todos separados e eu tenho lá o de 300 horas, tá? Então, eu vou dar um abrir. Ele demora uns segundinhos ali, ele já carrega, ele aparece aqui embaixo com o nome do arquivo. Lá estágio, 300 horas, entrevistas e palestras. E aí agora seria simplesmente eu clicar aqui no salvar e ele já faz o processo de enviar esse estágio para correção. Tá? Daí depois, como que eu faço para fazer a verificação? Eu vou cancelar porque eu não vou enviar. Eu vou clicar aqui nesse no ensino fundamental, porque aqui o aluno já fez o processo de envio e já foi feita a correção para vocês verem como que vai aparecer, tá? Vou clicar aqui nele. Aparece lá já de forma automática, tá vendo? Esse aqui, igual eu falei, é o fundamental, mas é o mesmo formato. Então, o nome do trabalho, a autenticação aqui da entrega, a data que foi feita essa entrega, o nome do arquivo, e aqui embaixo aparece assim, ó, trabalho aceito. Poderia aparecer trabalho recusado. Se tivesse aparecido recusado, você iria fazer a leitura do comentário do professor, ver o que precisa corrigir e fazer a postagem novamente, sem problema nenhum. Nesse caso, desse estágio aqui, são 4 oportunidades, tá? Do de 300 horas são 8 oportunidades. Então, é importante que você entre para ir acompanhando e verifique. A partir do momento que está aceito, lá na disciplina de 300 horas, você está aprovado nessa disciplina. Enquanto ele estiver aparecendo aqui como recusado, você precisa fazer as correções e estar enviando ele novamente, tá? Vou voltar lá nele, ó. Então, aí quando eu clicar aqui, como a gente não enviou, não aparece, mas aí ele vai aparecer para você já esse status, né, de corrigindo, aceito ou então recusado, tá bom?
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, né, que te auxilie aí nesse momento final do seu curso, que é essa postagem já das 300 horas. Até a próxima!